Fala galerinha que acompanha aqui o nosso canal Redatores e que está toda semana procurando e assistindo nossos vídeos do Simplificando o Tema. Eu sou o professor Renan, eu sou o proprietário, administrador e idealizador desse projeto. Hoje eu estou trazendo aí um projeto novo, estou trazendo uma nova configuração de orientação temática. Pretendo mantê-lo junto com o Simplificando, que é o Orientando. O que é o Orientando? A pedido de alguns, eu vou justamente, além de fazer o vídeo do Simplificando, que eu estou querendo deixar para o dia que vocês têm que ver a redação, salvo engano é terça ou segunda-feira, né, do Projeto Aí da Paraíba, fazer um vídeo de orientação. E nesse vídeo de orientação, eu vou justamente pegar o tema do projeto Redação Nota 1000 e a gente vai orientar, a gente vai conversar sobre esse tema. A gente vai ver aqui de forma bem dinâmica e bem natural como que você pode montar seu projeto de texto, né? Como que você vai argumentar, quais são os repertórios a ser utilizados, quais propostas de intervenções você pode colocar no seu tema de redação. Então, é um projeto complementar. Eu queria inclusive que se você pudesse, né, você deixasse aí seu joinha, você se inscrevesse no nosso canal caso não seja inscrito, ativa as notificações, porque eu estou produzindo vídeos agora semanalmente, porque a ideia é manter esse projeto e se for sucesso, a gente pode muito bem continuar a sua produção semanalmente. No final do vídeo, vocês vão me dizer, vão comentar o que foi que vocês acharam desse projeto. Dependendo do feedback de vocês, a gente faz algumas pequenas alterações, mas eu pretendo, além do Simplificando, também fazer o Orientando, né? Então, as orientações temáticas sobre os temas, assim eu posso ajudar de forma integral a sua produção de redação. Renan, qual foi o nosso tema da semana? Vocês estão vendo aqui do lado, eu fiz um slide de orientação que vai justamente trazer a proposta. Essa semana nós tivemos aí no desafio, desafios para a preservação da vegetação nativa no Brasil. Semana passada eu tive um tema ligado à matriz energética. De certo modo, ela discute meio ambiente. Essa semana nós também temos uma discussão aí relacionada à questão ambiental. Só que dessa vez eu não vou falar sobre energia, eu vou falar sobre preservação ambiental. É importante destacar que a minha discussão é preservação ambiental. E eu tenho que tomar cuidado porque ele coloca preservação da vegetação nativa do Brasil. Ou seja, eu não vou falar sobre preservação do meio ambiente como um todo e muito menos de alguma área específica, porque pode acontecer de algum aluno discutir só sobre as queimadas no Pantanal. Aí você vai estar tangenciando o tema ou até mesmo fugindo, dependendo do que você escrever. Então não é para especificar uma vegetação específica, mas na verdade é a preservação da vegetação como todo no país. O que foi que eu separei aqui pra gente? Eu peguei as principais informações dos textos motivadores, tá? Eu não coloquei todas as informações, até porque você já tem acesso a essas informações, certo? Eu simplesmente simplifiquei. Não peguei todos os textos também, mas eu destaquei aquilo que é relevante, aquilo que vai ajudá-los a entender a proposta como se. O texto 1, ele traz aqui como informação relevante o seguinte, ó. O Brasil perdeu 500 mil quilômetros quadrados de sua área natural em 18 anos, o equivalente a 2 vezes o tamanho do estado de São Paulo, apontou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? O nosso querido IBGE, que é um órgão muito usado aí nas redações do Enem e que sempre vale salvar justamente quando eu penso em colocar dados, né? Quando se trabalha essa estratégia argumentativa. Segundo pesquisadores, todos os 6 biomas, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, apresentaram redução de suas áreas. Professor, me falaram que no Enem eu não posso copiar texto motivador, verdade. Falaram correto. Não significa que você não pode usá-los. Por exemplo, esse texto 1, ele traz essa informação, né, de que essa perca da área natural de preservação, especificamente no Brasil, ela vem se tornando preocupante. E isso acontece não apenas
no bioma da Amazônia. Isso não acontece não apenas no bioma do Pantanal, mas na verdade todos os 6 biomas do Brasil, eles estão perdendo área. Estão perdendo área natural. Daí você pode tirar alguns questionamentos. O que está causando essa perda? Né? Por que não está sendo preservada? Então essas perguntas, o que está causando a perda, por que não está sendo preservadas, são perguntas que vão fazer você pensar nos argumentos que serão desenvolvidos. Então eu tenho um dado, não preciso necessariamente usar esse dado, mas esse dado ele pode se transformar em um argumento. Que é argumento de que nos últimos anos a perda de área natural do país, do Brasil, né, ela tem sido constante e alarmante, acontecendo em todos os biomas brasileiros. Então, o que eu estou fazendo, Renan? Eu estou fazendo interpretação do dado que o texto traz, justamente para poder transformar em argumento, para futuramente virar até um repertório. Então, assim, essa é uma possibilidade que você vai discutir, que você vai fazer. O texto 2, ele vai mostrar para vocês justamente a distribuição dos biomas no nosso país. Então, professor, nem sei o que é bioma. Não estudei isso na geografia. Então, esses são os biomas do país e a sua distribuição geográfica, né? Então, lá em cima, no norte, eu tenho a Amazônia. Olhando ali para cá, para o Nordeste, né? Eu sou aqui do Ceará, nós temos a Caatinga. Eu tenho a Mata Atlântica, que vai acontecer principalmente no litoral. Na região mais central, eu tenho o Cerrado. E lá no sul, eu tenho a Pampa. Então, se você pensar que essa preservação nativa, essa preservação da floresta, da fauna, da flora, etc., ela deve acontecer no geral, em todos os biomas, e que está tendo perda, né, justamente no que diz respeito ao ecossistema. Então, problemas graves estão acontecendo, cara, porque o Brasil ele é um país diversificado, ele é um país geograficamente muito grande. E se os dados estão mostrando que as perdas têm sido significativas em todas as regiões, então existem problemas graves que não estão sendo resolvidos, que estão dificultando a preservação dos biomas, do ecossistema brasileiro. Então esse texto 1 e esse texto 2, eles nos traz essa interpretação. O texto 3, ele faz aqui uma ressalva sobre a evolução anual, né, da cobertura e do uso da terra. Ou seja, para que no Brasil estão usando a terra, né? Levando em conta toda a nossa vegetação nativa, levando em conta todo o espaço usado no setor de preservação, econômico, plantio, etc. O Brasil é um dos países com maior cobertura vegetal do mundo. Aí você tem ali 62% do território nacional coberto por vegetação nativa. Na verdade, essa é a posição, né? Pronto. Tamanho patrimônio natural implica oportunidade de desenvolvimento econômico nos setores agro-silvopastoril, extrativista, biotecnológico, turismo, etc. Ou seja, o que é que ele ressalta aí? Como eu tenho uma cobertura vegetal muito grande, dentro de um aspecto geográfico, isso vai me possibilitar um uso para vários setores. Eu posso pegar esse patrimônio e aplicar atividades econômicas, atividades no turismo, atividades extrativista, atividade de pesquisa biotecnológica. Então, as oportunidades de exploração, certo? São atividades diversas. Agora, como que tem sido o uso da terra? Aí esse quadro aqui ao lado, esse gráfico mostra, Então vamos lá, evolução anual da cobertura e uso da terra, né? Eu tinha lá em 85 uma cobertura pelo número representado 653 da vegetação nativa. Até 2019 eu tive uma queda. Eu tive uma queda dessa vegetação nativa, só que eu tive um aumento do uso da terra para pastagem, né, atividade agropecuária.
Agricultura também tive um aumento. E floresta plantada, eu tive um aumento do plantio de florestas, até para um reaproveitamento, né, um replantio. Só que não é significativo. Você percebe que aumentou-se o uso para agricultura, aumentou-se o uso para agropecuária, mas a questão do replantar, ela não tem sido ainda significativa, que seria o ideal. Então, se eu quero preservar, né, a nossa natureza, a nossa vegetação, eu preciso adotar mais essa prática de replantio, de floresta plantada. Isso é algo que não está acontecendo, já é um desafio. A falta, né, de um replantio da floresta, da vegetação que está em uso, dentro dessa lógica, né? Vi até um documentário recente que fala sobre a questão da produção de soja. Então, como o Brasil acaba produzindo muita soja, justamente para poder vender para o exterior, sendo que um dos grandes consumidores hoje é a China, então isso requer com que os grandes agricultores eles precisem de mais áreas para esse plantio, o que causa o desmatamento de determinadas áreas, prejudicando inclusive o nosso ecossistema. Então o texto 3, ele traz praticamente essa informação aí pra gente, certo? O texto 4, eu destaquei lá a citação do Kleber Alho, que o cara que é um PhD em ecologia, e ele faz lá a afirmação sobre os prejuízos das queimadas, né? Ele vai ressaltar que a queimada ela não tem necessariamente um prejuízo unicamente direto ao solo, ou à flora e à fauna. Mas a longo prazo, esse prejuízo ele vai afetar diversos setores, né? Ele até cita lá no texto motivador a questão do turismo, da pesca e de todo o ecossistema. Então, assim, os danos, eles não são apenas danos ligados à morte dos animais, né? A morte da fauna, a morte da flora, da vegetação, mas eu também tenho danos econômicos, não apenas para os grandes agricultores, mas para quem trabalha com turismo, principalmente no Pantanal, para quem trabalha, né, com aquela produção local, os moradores. Então, assim, os incêndios, citando o caso aqui, as queimadas, eles vão trazer prejuízo muito grande. E isso já é um desafio que você pode justamente destacar no seu argumento. Um dos desafios para que eu não tenha essa preservação vegetal é a alta incidência de incêndios. Não apenas incêndio, mas os desmatamentos, certo? O texto 5 e 6, eu acabei resumindo aqui. Eu tenho uma discussão sobre o novo Código Florestal, né? Eu até iria indicar como repertório, para ser bem sincero, mas eu vi que estava no texto motivador, então se você quiser usar, você usa tranquilamente. Acredito que fica mais interessante você usar como argumento. Então, assim, será que esse novo Código Florestal, ele é bom? Será que ele vai ter uma efetividade? Será que ele está sendo praticado? Né? É um ponto de reflexão que eu até coloquei aqui dentro dos argumentos. Então, frente aos textos motivadores, vamos para o nosso orientando. 4 argumentos para você discutir os desafios para a preservação da vegetação nativa. Vamos lá, argumento 1. O descumprimento da lei no tocante às áreas de preservação ambiental. Aí eu já entro aqui um dilema de interesse de conflitos, principalmente dos ativistas ambientais e até mesmo dos agricultores. Tem uma reportagem, eu não sei necessariamente o nome da reportagem, né? Mas se você procurar sempre assim, ó, área de preservação ambiental, não é difícil você encontrar reportagem, notícia, documentário que ressaltam que muitos dos agricultores, né, sejam grandes agricultores ou pequenos, eles descumprem as áreas de preservação ambiental. Alguns até desconhecem o que são as áreas de preservação ambiental e acabam utilizando essa área para plantio, para criação de animais. Então, assim, o descumprimento da lei no que diz respeito às áreas de preservação ambiental é um dos desafios para a preservação. Então, como é que eu vou preservar se não estão respeitando essas áreas? É um argumento muito bom para você colocar na sua redação. Segundo argumento, o desflorestamento ligado às atividades econômicas, como a agricultura, mineração e construção de usinas hidrelétricas, que tem até a ver com o nosso tema da semana passada. Então, desflorestar é um desafio para o preservar.
Como que eu vou preservar se eu tenho um desflorestamento ou um desmatamento muito grande? Argumento excelente. E você vai articular que essa atividade de desflorestamento, ela está justamente ligada a esse ponto, né? Por questões, às vezes, aliás, por questões de atividades econômicas, seja até para o comércio ilegal de madeira, né, seja para a questão da construção de hidrelétricas, mineração, entre outros fatores. Questão da agricultura. Então eu vou desflorestar para plantar soja, né, eu vou desflorestar para criar gado. É outro ponto importante aqui. As queimadas para a prática agrícola ou provocadas por ações criminosas. Muito parecido com a questão do desflorestamento. Então eu tenho aquela queimada criminosa que muitas das vezes acontece por disputa de terras, é uma realidade que às vezes não é tão discutida. Eu também tenho a queimada para a prática agrícola, justamente para reaproveitamento do uso do terreno. Só que infelizmente, às vezes por falta de uma consciência ecológica, o agricultor, o pequeno ou grande fazendeiro, ele pratica a queimada, mas ele não tem noção que aquilo pode ter uma devastação, né, de proporções alarmantes. E outro ponto, a morosidade, né, a lentidão na aplicação e fiscalização das leis, especificamente o Código Florestal. Então, existem leis, existem projetos até demais, mas por que esses projetos nunca são cumpridos? Por que essa lei não é aplicada? Então, a gente pode criticar o Estado dentro dessa perspectiva. Então, se vem crescendo essa falta de preservação nos últimos governos, né, se vem crescendo aí nos últimos 10 anos, significa que aparentemente a aplicação dessas leis, no que diz respeito ao meio ambiente, nunca foi importância para pastas governamentais. Porque criam-se leis, mas faz piorar a questão do desmatar, do destruir o meio ambiente. Então fica essa reflexão aí. Morosidade na aplicação, fiscalização das leis. E eu citei especificamente o Código Florestal. Lei tem, né? Não, até interessante você não dizer que tem que criar mais leis, porque lei já tem. Agora não está sendo cumprida. Por que não está sendo cumprida? Será que a aplicação está correta? A fiscalização está inadequada? É nesse ponto aí. Repertórios para vocês. Tem o plano para controle de desmatamento ilegal e recuperação da vegetação nativa. Não estava no texto motivador, então trago esse plano, esse projeto, que é justamente um projeto aí que a ideia é começar a sua aplicação de 2020 até 2023 para eu ter uma recuperação. Na verdade, não é um projeto novo, certo? É um projeto de 2004, mas que com o passar dos anos parece que nunca teve uma aplicação efetiva, porque o desmatamento, as queimadas vem aumentando, então criaram um novo projeto. Esse novo projeto aí você pode usar como repertório dentro da sua argumentação. Indo para a filosofia ou para a sociologia, né, eu tenho uma teoria sociológica que é o existencialismo do Sartre. O Sartre, ele é um filósofo francês que vai afirmar o seguinte, ó, o homem nasce livre, por isso ele deve ser responsabilizado por suas ações. O que você pode articular? Ora, se o homem tem a liberdade de destruir o meio ambiente, ele deve ser legalmente responsável por essa destruição. Então as ações antrópicas, as ações do homem sobre o meio ambiente, elas devem ter a responsabilidade penal adequada, uma punição adequada. Então essa questão de eu sou livre e se eu decidir destruir o meio ambiente, eu tenho que ser responsabilizado por isso. Aí você pode aplicar essa questão da responsabilidade, principalmente àqueles que vão justamente desmatar, aqueles que vão queimar e aqueles que não vão preservar. Ótimo repertório. E o último repertório para vocês seria um fator histórico, né? Você pode fazer uma alusão, principalmente na introdução, usando o Brasil colônia, a exploração do pau-brasil. Então, assim, a exploração e a falta de preservação não é algo recente, é histórico. Então, desde a nossa colonização, a nossa flora, ela já vem sendo explorada, né? A nossa flora nativa. Você vai articular que, com o passar do tempo, essa exploração ela ganhou novas nuances, ela ganhou novas configurações. Então, fica com um excelente repertório. Intervenção. 3 intervenções para você colocar e bombar aquele 200. Estado. Ação legal. Agilizar a aplicação da lei e aumentar as fiscalizações, punindo adequadamente aqueles que descumprem. Agricultores. Adotar medidas sustentáveis, né? Como replantio das áreas e evitar queimadas e desmatamento. E a mídia pode abrir mais ainda o seu espaço para debate, né?
principalmente debate não polarizado, justamente para abordar as principais consequências da falta de preservação. Então, assim, são 3 propostas que você vai colocar e que vai bombar e garantir aquele 200 na sua proposta de intervenção. Então, esse é o nosso orientando, né? Um vídeo bem curto, um vídeo bem simples, justamente mostrando para vocês como que vocês vão construir essa redação. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu aguardo aí o comentário com aquele feedback a respeito desse nosso projeto. Se gostaram, a gente vai continuar e assim semanalmente nós vamos ter uma orientação temática para a sua preparação. Queria inclusive convidá-lo mais uma vez para se inscrever no meu canal, ativar as notificações e conferir os nossos outros vídeos, né? Estou com uma série de vídeos também fazendo resolução da prova do Enem. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Uma boa semana a todos e boa redação. Até mais!